Muito bem, pessoal, olha só, estou trazendo para vocês uma questãozinha sobre chuveiro elétrico, mais uma, tá? Questão, isso cai bastante nas provas, tanto Enem quanto vestibulares, e especialmente nessa questão a gente vai falar sobre um assunto que é aquele tipo de questão em que pega um aparelho que está programado, que está projetado para funcionar numa determinada tensão, 110, e ele é ligado no 220, ele é ligado na outra tensão. E quais são os riscos e quais são as perdas que tu pode ter por fazer essa ligação que não é recomendada pelo fabricante. Já vou dizer para vocês que eu vou demorar bastante para fazer essa questão, porque a gente vai aprender de vez uma série de coisas sobre chuveiro elétrico e especialmente sobre o problema de ligar um chuveiro programado para uma tensão numa outra tensão, ou seja, pegar o chuveiro 110 e ligar no 220. Então, dessa vez não vai ser uma resolução rápida de questão, já vou te avisando desde agora, tá? Mas se tu quer aprender de uma vez por todas sobre chuveiro elétrico, tá? Eu te aconselho a ficar comigo até o final. Eu vou para o enunciado e depois eu comento dos desenhos. Esses desenhos não fazem parte da questão, fui eu que trouxe eles para vocês. O enunciado diz o seguinte: meu chuveiro, instalado em 220 volts e dissipando 2,2 kW, teve sua resistência queimada. Encontrando apenas outra resistência de mesma potência nominal, mas para 110 volts, resolvi instalá-la, mesmo correndo outros riscos. Para isso, devo verificar se o fusível suporta, no mínimo. Então a situação é a seguinte, pessoal, questão bem brasileira, né? O cara fez uma gambiarra. O cara queimou o chuveiro dele 220 e ele pegou a resistência, o resistor do chuveiro 110, e falou assim: azar, vou ligar assim mesmo. E por que ele fala entre parênteses ali, mesmo correndo outros riscos? A gente vai entender qual é o risco de ligar um chuveiro 110 numa tensão 220 volts. Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é potência nominal. O fabricante do chuveiro, quando tu for comprar um chuveiro elétrico de qualquer marca, tu vai ver o seguinte, tu vai ver que tu sempre tem a opção 110 e a opção 220. Então, nesse caso, o fabricante determinou que o chuveiro teria potência de 2,2 kW, tanto para o 110 quanto para o 220. Isso quer dizer o quê? O aquecimento do teu banho vai ser o mesmo. Se tu comprar o chuveiro 110 e instalar ele bonitinho no 110, tu vai ter o mesmo banho que se tu comprar o chuveiro 220 e instalar ele no 220, porque a potência é a mesma. Agora, como que o fabricante consegue produzir chuveiros que vão te dar o mesmo aquecimento, a mesma potência, exatamente o mesmo banho, só que para tensões diferentes? Não pode ser o mesmo chuveiro. Alguma coisa lá dentro tem que estar mudando, porque um tem que estar preparado para funcionar no 110, o outro tem que estar preparado para funcionar no 220. Essas são as que a gente chama características nominais. O fabricante diz: ligue este chuveiro no 110 para ter tal banho. Ligue este chuveiro no 220 para ter o mesmo banho. Tá? Então, a potência nominal do nosso chuveiro é 2.200 watts. Tá bom? O chuveiro está instalado em 220, esse é o nosso chuveiro que funciona. O que eu quero fazer com vocês aqui é cálculos de resistência e de corrente para cada um dos chuveiros que o fabricante fabricou. Tá? Vamos começar com o chuveiro 110. Vamos calcular primeiro com quanto de resistência esse chuveiro funciona. E aí eu botei aqui as formulazinhas de potência, ó, e para calcular o valor da resistência eu vou usar essa terceira fórmula da potência aqui, P igual a V quadrado sobre R. Então, vou fazer isso, calcular a resistência 1. Então, vou pegar a potência do chuveiro 1, V1 ao quadrado, dividido por R1. Tá? Isso aí vai dar. Já vou isolar, tá? Eu vou fazer os cálculos bem rápido. Dessa vez, não vou ficar encebando muito nos cálculos. Vai ficar assim. V1 ao quadrado é 110. Tá? Vamos pelo menos fazer legível, né? 110 ao quadrado, dividido, né? Passei o R multiplicando, devolvi o P1 dividindo. Dividido pela potência, que é 2.200, isso aí vai dar que a resistência é 5,5 ohms. Eu já fiz o cálculo aqui, depois se tu quiser conferir, se tu não confia em mim, faz na calculadora. Mas então esse resistor 1 aqui desse chuveiro tem 5,5 ohms. Isso quer dizer o quê? Se o fabricante quiser que o chuveiro seja ligado em 110 e produza 2.200 watts de potência, ele precisa construir o chuveiro
com 5,5 ohms. Agora vamos ver com quanto de resistência o fabricante precisa construir o chuveiro R2 para que ele funcione no 220. Vamos fazer o mesmo cálculo, tá? Só que agora para o chuveiro 220. Então lembra que R2 vai acabar ficando a tensão V2 ao quadrado dividido pela potência P2. A potência é a mesma, né? Porque é o mesmo aquecimento que a gente quer produzir. Aqui vai dar 220 volts, opa, faltou o quadrado aqui, 220 ao quadrado, dividido pela potência que é 2.200, isso aí vai dar, 220 ao quadrado dividido por 2.200 vai dar 22 ohms. E aí, pessoal, repara o seguinte, ó, então vamos voltar aqui para o centro, ó, R2 é 22 ohms. Então você está vendo que o fabricante vai ter que construir o chuveiro R2, se ele quiser produzir o mesmo aquecimento no 220 que no 110, ele vai ter que construir o chuveiro 2 com 4 vezes mais resistência. Se tu olhar aqui, ó, de 5,5 para... Não está funcionando? Sim, eu estou pegando branco. De 5,5 para 22, a resistência aumentou 4 vezes. O fabricante teve que construir o chuveiro R2 com 4 vezes mais resistência. Isso porque a fórmula aqui nos explica, ó, pessoal. Se tu analisar essa equação aqui, ó, P igual a V quadrado sobre R, né? Quando eu vou de 110 para 220, eu estou dobrando a tensão. E se eu estou dobrando a tensão, tá? Não te esquece que esse 2 aqui vai ao quadrado, a tendência, né, é que a potência aumente 4 vezes. Mas tu não quer que a potência aumente 4 vezes, tu quer que ela continue sendo 2.200. Então o que o fabricante tem que fazer? Tem que aumentar a resistência 4 vezes, porque daí vai cancelar esse 2 quadrado ao quadrado com 4, e aí a potência não vai aumentar 4 vezes. Tá? Então, 2 chuveiros, um para 110, outro para 220, para produzirem o mesmo aquecimento, o do 220 vai precisar de mais resistência. Isso vai ser sempre assim. Qualquer aparelho que foi projetado para funcionar no 110, e aí tu tem um similar que é projetado para funcionar no 220, se é para produzir a mesma potência, o do 220 vai precisar de mais resistência. Se tu mantiver a mesma resistência, tu vai acabar aumentando a potência. Isso tu não quer fazer. Tá? Agora vamos ver com que corrente cada um desses chuveiros funciona, porque está aí o risco que ele está se referindo na questão. Tá? A partir dessa discussão da corrente, a gente vai entender o risco que ele está correndo quando ele troca as resistências ali, faz o que o fabricante não recomenda. Para calcular a corrente, eu vou usar P igual a V vezes I. Opa, só vamos mudar de cor aqui, vamos deixar as cores bonitinhas. P igual a V vezes I. Estou usando essa equação. Então, a corrente I vai ser a potência dividido pela tensão. No caso da corrente I1, a potência é 2.200 ligado na tensão de 110 volts. Tá? Isso vai dar que a corrente I1 é de 20 amperes. Então, se esse chuveiro for ligado bonitinho aqui, o chuveiro 1 for ligado no 110, ele vai funcionar com a corrente de 20 amperes. Isso ele está projetado para fazer, não há risco nenhum nessa operação. Agora vamos fazer o mesmo aqui. Vamos calcular a corrente do chuveiro R2. Tá? Então a corrente, como a gente já tinha visto ali, corrente do R2 vai ser a tensão do chuveiro 2 dividido pela... é a potência dividido pela tensão. É isso, né? Eu tinha feito certo ali? Sim, potência por tensão. Eu estou viajando aqui. Potência por tensão. Tá? Então, no caso aqui, o I2 vai ser, a potência é a mesma, 2.200, dividido pela tensão agora, que é 220. E tu está vendo que a corrente I2 vai ser de 10 amperes. 2.200 dividido por 220 vai ser a corrente I2, vai ser de 10 amperes. Então, olha só que interessante. Uma outra característica que eu estou descobrindo, tá? É que, te liga, quando eu construo 2 chuveiros, para funcionar com a mesma potência, mas com tensões diferentes, o que vai na tensão maior, o que vai funcionar na tensão maior, vai precisar
de menos corrente. Vai precisar só da metade da corrente. A corrente aqui ficou dividida pela metade, vezes 1/2, tá? Por que a metade da corrente, pessoal? Por que esse chuveiro que está no 220 precisa da metade da corrente? Porque justamente ele está no 220, está compensando. Vamos olhar para essa equação aqui, ó, P igual a V vezes I, tá? P igual a V vezes I. Tu quer manter a potência constante, tu não quer que ela aumente. Tu dobrou a tensão. O que tu tem que fazer? Tu tem que dividir a corrente por 2, porque uma coisa compensa a outra e a potência se mantém constante. Tá? Essa é a vantagem de ter um chuveiro 220. Tu vai sobrecarregar menos a tua rede. Tá? Tu está trocando corrente por tensão. No chuveiro 110, tu tem menos tensão, então tu vai precisar de mais corrente. No chuveiro 220, ao contrário, tu tem mais tensão e tu vai precisar de menos corrente. E como é que tu faz para chamar menos corrente? Estou ligando no 220 e ainda quero chamar menos corrente? Tu bota mais resistência. Esse é o motivo pelo qual o chuveiro que está no 220 precisa de mais resistência. Tá? Porque tu quer diminuir a corrente, tu já está aumentando a tensão, tu quer diminuir a corrente. Como é que tu chama menos corrente para o teu circuito? Bota menos resistência. Tá? Se tu aumentou a tensão, tem que botar menos resistência. Desculpa. Bota menos corrente. Se tu aumentou a tensão, bota menos resistência. Tá bom? Então, olha só, essas características, vamos fazer um resumão, porque é bastante coisa, né? As potências são as mesmas. O chuveiro 110 tem 5,5 ohms de resistência e o chuveiro 220 tem 4 vezes mais resistência. Então, o aparelho que for projetado para funcionar no 220, com a mesma potência, sempre vai precisar de mais resistência. E o aparelho que for projetado para funcionar no 220 com a mesma potência sempre vai precisar de menos corrente. É mais resistência, menos corrente. Tá bom? Agora a gente entra na questão. Tá? Agora a gente vai entrar na questão. Qual é o risco de fazer a gambiarra que o cara está fazendo? Tá? O risco é o seguinte. Se eu pegar essa resistência de 5,5, deixa eu mudar de cor aqui. Se eu pegar essa resistência aqui de 5,5, que quando eu ligo no 110 me dá 20 amperes, tá? Eu vou pegar essa resistência, foi o que ele fez, ele pegou a resistência de 5,5 do chuveiro 110 e ligou no chuveiro 220. Qual é o problema de fazer essa ligação? Olha só, pessoal. O problema é que, vamos analisar a partir daqui, ó. V igual a R vezes I. Eu vou tirar a minha resistência lá do chuveiro 110. Só que em vez de ligar no 110, eu vou ligar no 220. Vou pegar a resistência de 5,5 e vou ligar no 220 vezes I. Então vai dar que I é 220 dividido por 5,5. Lembra que a corrente de funcionamento correta é 10 amperes. Só que se eu pegar 220 e dividir por 5,5, eu não vou ter 10 amperes. Eu vou ter 40 amperes, moçada. Eu vou ter 40 amperes de corrente, tá? Eu peguei uma resistência do chuveiro 110 e liguei no 220. Então esse chuveiro aqui, que antes estava funcionando com 10 amperes lá no 220, agora ele está funcionando com 40 amperes. Olha o risco que isso é para a tua rede elétrica. Se o teu fusível não tiver projetado para aguentar 40 amperes, ele vai queimar. Queimar o fusível não é problema. O problema é sobrecarregar a rede, botar muita carga na rede e tu ter aí um curto-circuito, alguma coisa mais séria. Tá? Então o grande problema de fazer esta gambiarra que o cara fez é justamente isso. Tu está pegando uma resistência muito menor e ligando numa tensão maior. A consequência é que a tua corrente vai explodir, vai às alturas. Tá? O chuveiro está projetado para funcionar com 10 amperes e ele vai chamar para funcionar 40 amperes. Tá? Então esse é o grande risco. Então o teu circuito tem que aguentar 40 amperes. O fusível vai ter que aguentar 40 amperes. Não só o fusível, como a rede como um todo. Tá bom?
Esse é o gabarito da questão. O que eu quero que fique de resumo, que vocês entendam? Tá? Já falei isso uma vez, mas acho que cabe repetir para concluir. Dois aparelhos que tem que fornecer a mesma potência. Isso vale para qualquer aparelho, chuveiro, aparelho de som. Eles têm que te dar os mesmos watts, tá bom? Aquele que for projetado para funcionar no 220 vai ter que ter maior resistência e vai funcionar com menos corrente. Aquele que for projetado para funcionar no 110 vai ter que ter menos resistência e vai funcionar com mais corrente. O risco de pegar o aparelho, a resistência do 110, e ligar no 220 é que tu está pegando uma resistência menor para fazer funcionar num aparelho que deveria ter resistência maior. E o que isso traz de consequência? Isso aumenta demais a corrente. E muita corrente pode significar queima do teu circuito, alguma queima da tua rede, tá? Sobrecarga da tua rede, porque tem muitos amperes circulando na tua rede. Então, o gabarito da questão, letra B, que venha o Enem, porque depois dessa resolução, pessoal, assiste aí quantas vezes tu precisar, porque tu não vai mais errar a questão de chuveiro elétrico no Enem. Até uma próxima, fui nessa, falou!